A paz do Senhor Jesus para você que acessou esse canal. Aqui eu compartilho estudos que acumulei durante a minha caminhada cristã, em aulas e aprendizados que eu tive a oportunidade de adquirir, tanto na Escola Bíblica Dominical, na igreja onde eu me converti, na Assembleia de Deus Ministério em Bandoreira, no Rio de Janeiro, assim como em palestras, alguns seminários de teologia, e assim como um dia recebi, hoje eu busco dividir com outras pessoas. Amém? E nesse domingo, o que o Senhor tocou no meu coração para que fosse o tema desse nosso pequeno café da manhã espiritual se encontra ali em Êxodo 25, quando Deus dá instruções a Moisés para que construa um tabernáculo no deserto. Esse é um tema normalmente abordado pela tipologia bíblica, e se você ainda não teve oportunidade de aprender sobre esse tema, eu espero que você seja edificado como um dia eu fui, porque esse tabernáculo que o Senhor deu a Moisés no deserto é muito rico em simbologia, é muito rico em instruções espirituais para a Igreja de Cristo, amém? Em Hebreus capítulo 8 e versículo 5, para iniciarmos, está escrito assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Em Colossenses 2, Paulo ele menciona que as festividades, as luas novas, os costumes do Antigo Testamento, eles eram sombra de coisas futuras, eram anúncios. Eles eram modelos que profetizavam sobre o futuro, sobre o Novo Testamento, sobre Jesus, sobre o que seria o reino de Deus, sobre o verdadeiro Cordeiro. Deus se revelou aos homens de maneira progressiva. Diversas passagens do Antigo Testamento não apenas apontam para Jesus, como demonstram que Jesus ele aparece pessoalmente no Antigo Testamento. Aqui em cima no canto direito do vídeo aparecerá uma faixa que se chama card. Se você clicar nela, você será levado a um outro vídeo que tem uma breve reflexão sobre o que o próprio Jesus disse aos judeus sobre ele ser o anjo que estava falando com o Moisés lá na sarça, se você tiver interesse sobre esse estudo. Hebreus no capítulo 8, ele nos fala: eis que dias virão, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. E explica que aquele tabernáculo pertencia a uma velha aliança e que a nova aliança profetizada por Jeremias 31:33 era maior do que a aliança do tempo de Moisés. Nós também temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e vai passar aqui também um card no canto superior direito do vídeo. Se você clicar, pode assistir, onde nós tratamos esse assunto. Muita coisa que está registrada no Antigo Testamento possui uma lógica espiritual que apenas após a vida, obra, morte e ressurreição de Cristo passou a fazer um sentido, passou a ter uma explicação. Deus ele não desenvolveu esse projeto tão cheio de detalhes de uma forma aleatória, sem um propósito. Ele mesmo disse a Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. O modelo era de Deus, a revelação de como deveria ser feito cada detalhe era de Deus. Tudo foi rigorosamente descrito por Deus. Era para Deus ali morar. Deus ele queria habitar com os homens. Deus queria estar no meio deles. Deus queria participar da vida do povo, queria estar presente no cotidiano do povo. Deus é um Deus de relacionamento. Por mais que o local fosse sagrado, ele queria ser íntimo dos seus filhos, ele queria se relacionar com o seu povo. Quem estabelece o padrão é Deus. Ele quer fazer morada em nossos corações, ele quer se relacionar conosco, quer participar do nosso cotidiano. E a forma de nós conseguirmos isso é ouvindo as suas instruções, atendendo a um padrão. O tabernáculo, ele apontava para um caminho de nos relacionarmos com Deus através de Jesus Cristo. No capítulo 8 e 9 de Hebreus, nós lemos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote do verdadeiro santuário e que ele agora atua à destra do trono da majestade como ministro, porque no primeiro tabernáculo prepararam utensílios e haviam sacerdotes trabalhando e havia um véu separando o Santíssimo Lugar
Mas tudo isso era apenas uma alegoria para o nosso tempo presente. As coisas descritas no Antigo Testamento, elas possuíam uma simbologia, elas eram sombra, elas eram anúncios, profecias. Quando nós olhamos uma sombra, sabemos que ela está projetando a ausência de luz, porque existe algum objeto, alguma coisa que está interceptando algum ponto luminoso. Assim, quando nós olhamos para o tabernáculo do deserto, assim como nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento, elas eram sombras, elas anunciavam que havia algo verdadeiro, que havia algo mais profundo que aconteceria, e Deus, dessa forma, Ele estava nos ensinando acerca de verdades espirituais, que chegaria após a ressurreição de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos desse entendimento. Durante a semana nós vamos analisar cada um desses utensílios, como era o trabalho desses sacerdotes e o que isso tem para nos ensinar. Hoje, a primeira coisa que eu gostaria de refletir aqui com os irmãos era sobre o local onde o tabernáculo ele estava sendo construído, que era no meio do deserto. O deserto ele nos fala desse mundo porque o terreno do deserto é instável. O vento faz a areia mover, mudar de lugar. Nos fala da falta de direção, porque no deserto a paisagem ao redor é a mesma. Para onde a pessoa caminhar e se direcionar, parece que ela está indo para o mesmo lugar que ela estava, porque a paisagem ela não muda muito. O deserto ele nos fala de temperaturas extremas, muito frio à noite, muito calor durante o dia, pouca água, sede, poucos recursos para alimentos, porque o solo é infértil. O deserto nos fala de perigos, porque em todo tempo a pessoa que caminha no deserto ela está vulnerável a escorpiões, cobras. No deserto há uma longa caminhada e a pessoa fica um longo tempo sem ver novidade. O deserto ele representa aqui a nossa vida sem Jesus, porque a vida sem Jesus ela é instável, a vida nessa terra, a nossa peregrinação nesse planeta, o nosso tempo de vida nesse planeta, ele é cheio de instabilidade, de perigos. Sem nós sabermos, nós passamos sede, nós passamos fome, porque a verdadeira água da vida é Cristo e o verdadeiro pão da vida também é Jesus Cristo. E nós, sem Jesus, nesse mundo estamos em meio a um deserto, em meio a uma terra sem fertilidade, em meio à estabilidade. E nós, sem Cristo, nessa caminhada terrena, podemos experimentar o tédio, porque as pessoas sem Jesus elas ficam buscando entretenimento para distrair a monotonia. Algumas pessoas precisam até de experiências mais impactantes, né? Elas buscam drogas, bebidas, prazeres, porque sem algum refúgio, a pessoa acha que a vida dela está sem sentido, que ela não está vivendo intensamente. A pessoa sente como se não estivesse viva de verdade, se ela não experimentar uma infinidade de sensações que lhe permitam convencer a ela mesma de que ela está viva. Então, nessa nossa caminhada por esse mundo, há angústias, desejos, objetivos. E aí o mundo é retratado como deserto, porque nessa passagem, nessa nossa viagem por aqui, essa peregrinação nesse mundo, diante da luz da palavra de Deus, ela é exatamente como esse deserto, da forma como nós falamos dele aqui. Mas o fato é que no meio da nossa trajetória, Deus ele coloca um tabernáculo no meio do deserto, nos apontando para uma outra perspectiva, para uma novidade de vida, para uma possibilidade de, nesta peregrinação, Deus vir até nós e nos mostrar que Ele quer se relacionar conosco, que Ele quer habitar em nosso meio, que Ele quer nos dar direções e revelações, Ele quer nos explicar o que estamos fazendo aqui. Ele também quer nos dar um caminho que vai nos levar até a terra prometida, que mana leite e mel. Deus ele quer nos proteger da instabilidade, seja financeira, emocional, intelectual, das amizades, instabilidades profissionais. Nos dá segurança, Ele quer nos dar um refúgio certo, Ele quer nos dar certezas, Ele quer ser nuvem para a gente durante o dia, para que o calor não seja tão intenso, Ele quer ser uma chama quente para nos aquecer do frio extremo da noite. Ele sabe que precisamos dele e é Ele quem idealiza uma forma de, nessa nossa caminhada na Terra, que a gente tenha um encontro com Ele. Por isso que esse tabernáculo ele fala
da presença de Deus na nossa vida. Esse tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto, ele possuía uma porta, uma única porta, que nos convida a entrar por ela. E essa porta é Jesus. Nós não falaremos da porta hoje, porque como esse tema é um pouco longo, eu vou deixar para tratar cada dia de um aspecto específico do tabernáculo. Amanhã nós falaremos da porta. Mas eu já adianto aqui no versículo onde Jesus ele fala: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém, irmãos? Amém? E que o Espírito Santo fale mais abundantemente em cada coração. Nos vemos amanhã. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para os irmãos.